Fala pessoal, tudo certinho? Eu sou o professor Samuel Cunha e você está em mais um episódio do Conexão EMQ, que é podcast da Escola Mário Quintana, e hoje temos um convidado muito especial. Mas antes, solta a vinheta. E hoje nosso convidado é o grande Rafael Almeida, que é um renomado jogador de futsal, ídolo em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no Brasil, também no mundo. Ele é conhecido por seu chute certeiro e grande goleador. Tem passagens por clubes no Brasil e também na Espanha, incluindo o Barcelona. Atualmente é coordenador de esportes na Escola Mário Quintana, além de várias outras habilidades que contaremos ao longo da conversa. Rafael, obrigado por aceitar o convite, estar aqui nesse bate-papo. Tudo bem, Samuel? Muito obrigado pelo convite. Eu nasci em Pelotas, sou natural aqui de Pelotas, né? Do bairro Três Vendas, né? Eu sou o filho do meio, tenho mais uma irmã menor e uma irmã maior. Minha mãe é professora, né? Foi professora da ITFPEL. E sempre foi uma incentivadora dos nossos estudos, sempre investiu, né, às vezes até com dificuldade, com 3 crianças em escola particular, mas sempre teve 3 bons filhos estudantes, né? Só que o que aconteceu foi que a partir do ensino médio eu já praticava futsal e já demonstrava a minha vontade e a possibilidade de seguir carreira, né, como jogador de futsal, o que não é uma coisa muito normal, né? Porque normalmente as crianças tendem a ir para o futebol de campo, que é outro mundo, outra... Mas o que aconteceu foi que já despertava interesse de clubes aqui do estado e de fora do Brasil, né, pelos números que eu começava a apresentar. E então eu fiquei nesse impasse entre estudos e futsal. Acabou que a minha mãe autorizou a minha saída, né, para morar sozinho. Na minha primeira cidade foi em Canoas, pela... Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, né, foi meu primeiro clube, mas em contrapartida eu tinha que acabar os meus estudos. Que legal, e falar que a tua mãe, né, é professora, já mostra aquela atenção que ela tinha. Isso. Não somente pela tua carreira, mas pela importância do estudo, né? Minha mãe é uma professora apaixonada, dá aula até hoje, né? Com alunos, não consegue parar de dar aula, né? Tem uma paixão por ensinar, uma professora de física, uma grande professora, né? E fez com que a gente gostasse de estudar. Estudar para nós nunca conseguiu ser de uma maneira prazerosa. Eu falei que ela teve 3 bons filhos estudantes, nós éramos bons alunos, com boas notas, e não teve aqueles momentos tensos, assim, graças ao modo em que ela estudava com a gente, toda, né, metodologia que ela usava, tanto que é uma professora conhecida e que trabalha, né, nessa profissão até hoje. De histórias assim, eu chego até a me arrepiar quando eu penso em exemplos de estudo, porque eu acho que é o que muda a vida. A minha vida mudou pelo estudo e de todo mundo sempre muda para melhor pelo estudo. Mas, Rafael, você disse que no ensino médio tu já tinha um diferencial no futsal, provavelmente porque tu treinava futsal já há um tempo. Conta agora para nós, porque tu tem uma carreira brilhante no futsal, né? Conta como começou essa carreira. Tu começou pequenininho, tu começou a jogar na escola, em alguma escolinha aqui em Pelotas? Eu comecei, como toda criança deve começar, né? Brincando na escola. Então tudo era em tom de brincadeiras, né? O próprio futebol era muito recreativo, era muito divertido, sem nenhum tipo de cobrança. Eu tive esse fator determinante que eu acredito que tenha sido um dos principais fatores que fez com que eu me tornasse um jogador profissional, que foi o apoio dos meus pais. E quando eu falo apoio, foi justamente... Eu não tive pressão nenhuma para jogar futebol. Meu pai foi jogador... De futsal também? De futsal, né? Aqui na cidade de Pelotas, né? Mas em nenhuma maneira, nunca dentro da minha casa existiu algum tipo de pressão para que eu me destacasse, para que eu jogasse futsal, para que eu tivesse números bons jogando futsal. Sempre tive total liberdade de fazer o que eu queria fazer, como deve ser com todas as famílias, né? O que fez com que eu me divertisse jogando. E sim, quando eu estava no ensino médio ali, os números já chamavam atenção, porque eu ainda era muito jovem, né? E já jogava com atletas mais velhos do que eu. Então chamou atenção durante o ensino médio. Eu fui muito jovem ali, com 17 anos, depois que eu concluí o meu último ano de ensino médio,
para um time com um dos maiores times do Brasil. Eu cheguei no atual time campeão brasileiro da Liga Nacional, que a gente chama, que é o maior campeonato que a gente tem a nível nacional de futsal, que era o time da UBRA, Universidade Luterana do Brasil, ali de Canoas, com uma estrutura incrível, uma universidade, né, com toda a estrutura que eles investiam no esporte, não só em futsal, em outros esportes. Então, ali num segundo momento, eu pude viver uma vida profissional, mas muito saudável, em meio a outros esportes, outras pessoas que praticavam o esporte, né? E ali em diante eu comecei a minha carreira profissional. Mas o teu primeiro contato então foi na escola mesmo com o futsal? Isso, eu comecei na escola, como eu falei, de uma maneira recreativa, brincando como deve ser, né? A introdução das crianças em qualquer tipo de esporte. Aí depois eu comecei a jogar nos clubes da cidade, joguei no extinto Cepel, que tinha lá no final da Barroso, passei por ABB e Agremiação. A Agremiação ainda é um clube que existe até hoje, ali na Argolo, né? E depois fui no Clube Brilhante, que foi o clube em que eu me identifiquei muito com a filosofia. Ainda sou muito identificado no Clube Brilhante, né? Frequento o Clube Brilhante, meus amigos são ali do Clube Brilhante. E ali no Clube Brilhante aconteceu um fenômeno que nós tivemos um time que é lembrado até os dias de hoje. Nós fomos 5, 6 vezes campeões estaduais de maneira seguida. Nossa. Em alguns anos, inclusive, sem conhecer empate. Estamos em que ano aí? Nós estamos aí em 1994, 95, 96 e 97. Né? Um dos jogadores que faziam parte, principalmente desse quinteto, dois... O Adriano Noguês Didi já foi professor de educação física na escola, hoje mora em Santa Catarina. Fábio Borba é professor de educação física da escola, também fazia parte desse quinteto que marcou história no futsal aqui da cidade de Pelotas. Né? Gabriel Dias, um jogador bicampeão mundial, tio ali da escola, hoje mora na Suécia. Então nós formamos um time que até hoje é lembrado, né? Com certeza foi um fator também determinante para que eu conseguisse essa evolução técnica, física, né, para conseguir me profissionalizar depois. Que legal. E como é que tu foi parar no Barcelona? Aí foi logo em seguida, depois que tu se profissionalizou, ou levou mais algum tempo? Eu de maneira precoce, eu já fui para a UBRA, né, ali um time que tinha um destaque muito grande a nível nacional, né, e eu por ser jovem já chamava a atenção, né, de clubes de fora do país, porque fora do país no futsal, diferente que acontece agora no futebol de campo, né? Por toda a questão da adaptação, eles procuram levar atletas jovens para facilitar, para dar esse período de adaptação, né? Às vezes até uma naturalização, né? Servindo a outro país. E foi um plano que eu tinha inicialmente, né? Eu saí na verdade, no meu primeiro ano de UBRA, eu fui para Benicarló, uma cidade próxima a Valência, mas eu era muito jovem, não consegui ficar. Voltei para as festas de final de ano e aí entra aquela parte que com certeza nós vamos falar, que é a minha conexão que eu tenho com a cidade de Pelotas. E aí eu era muito jovem para ficar morando no outro país. Imagina, se nós estamos falando em 1999. Não tinha não tínhamos internet. Hoje, né? A minha comunicação era através de cartas, né? Com a minha mãe, com meu pai, com os meus amigos, com toda essa galera que eram os meus amigos do Clube Brilhante, do Colégio Gonzaga. E nós comunicávamos através de cartas. Então eu achei que não era o momento de sair, voltei para a UBRA. E aí, e nesse período pequeno que eu tive na Espanha, como eu já me destaquei, aí depois ao voltar no Brasil continuei me destacando, uns empresários me buscaram aqui em 2004, né, para fazer parte da equipe do Barcelona, que estava passando uma reformulação. Hoje o Barcelona é um dos maiores clubes do mundo, tem um investimento altíssimo também no futsal, né, e eu fiz parte dessa equipe ali no início ali. Um lugar fantástico também, passei 3 anos lá em Barcelona, de muito aprendizado, de uma outra cultura, né? Um país que brasileiros estavam em alta, nós estamos falando em época que o Ronaldinho Gaúcho estava lá, né? Então, ser brasileiro em Barcelona Chegou a encontrar ele lá, era, né? Hypado, como dizem nossos alunos ali no Mário Quintana. Tive contato com o Ronaldinho lá, andávamos juntos, né? Ele é mais ou menos a minha faixa etária, então nós temos amigos em comum, que facilitou, né, essa aproximação. Ronaldinho Gaúcho, Deco... Então Messi. Messi Mas Messi é mais novo, né? O Messi era mais novo, ele jogava no Barcelona B naquela época, mas já era conhecido. Nos cruzávamos ali nas dependências ali do Camp Nou ali, que é o mesmo local onde fica o Palau Blaugrana, onde joga o futsal. Então foi de muito aprendizado, uma outra cultura, né?
chama atenção a nossa facilidade com o idioma, por conviver aqui próximo de Uruguai, Argentina, né? Paraguai. Então a adaptação foi muito fácil, assim, foi um período que eu tenho muito carinho, boas lembranças. E o esporte, ele, de certa forma, moldou também o teu caráter desde cedo, né? Eu escutei uma frase que tu falou que o futsal, ou talvez o esporte no geral, né, tem que ser pensado de cima para baixo. O que tu quis dizer com isso? A gente, hoje em dia, nos ensinamentos do esporte, a gente não se preocupa com a parte mais importante, que é do nosso corpo, que é a nossa cabeça, o nosso cérebro, a nossa mente. Ali vão sair todas as nossas tomadas de decisões, todo vai ser da nossa cabeça vai sair os facilitadores do jogo, né? As previsões do jogo, né? Então eu costumo dizer que nós temos que incentivar as nossas crianças que estão na base, aprendendo um esporte, a pensar o esporte, a não simplesmente jogar, né? Eu na minha época de treinador, por exemplo, eu tive excelentes treinadores, os melhores do mundo. Eu tive a sorte de ter sido comandado por eles, né? E todos batiam na mesma tecla. Não passem pelo treino. Pensem o que vocês estão fazendo. Pensem no objetivo do treino. Busquem alcançar esse objetivo diário do treino, né? Não passem pelo treino. Não joguem simplesmente. Pensem no que vocês estão fazendo, que tudo vai se abrir. E isso acontece com as nossas crianças. Existe um momento que eles vão virar a chave e vão deixar de simplesmente pegar uma bola, sair chutando para fazer gol. Que eles vão ver a necessidade de pensar para executar aquela situação. Pensar em coisas simples, como, por exemplo, o goleiro está de um lado, eu tenho que chutar do outro, até situações mais complexas, né, para resolver problemas no jogo. O jogo de qualquer esporte é uma sucessão de tomada de decisão, de resolução de problema, e isso tem que ser incentivado diariamente nos treinamentos. Muito massa, cara. Fantástico. Isso faz a gente ficar refletindo bastante, né? Porque não só... Ou seja, o esporte te ensinou isso, mas, cara, isso é pra vida. Isso é pra vida. Tu vai montar uma empresa, tu vai seguir uma profissão, tu vai... Cara, você tem que raciocinar, pensar que se tu vai só... É que nem futebol. Pô, não, o cara pode ter a melhor genética, ter força, explosão, habilidade. Se o cara não exercitar isso aqui, como é que vai trabalhar isso, né? E tu vê como o perfil do jogador de futebol tá mudando hoje em dia, né? É lógico que o Brasil ainda é uma fonte inesgotável de criação de valores, de jogadores, né? Porque tem a sua genética, a sua cultura ali, né? Ainda se brinca muito na rua, principalmente em cidades mais que não são as capitais. Mas hoje o perfil do jogador que está se profissionalizando são jogadores, são jogadores inteligentes, jogadores com estudos, jogadores que sabem o que estão fazendo, que sabem o caminho que tem que fazer para se profissionalizar e para ter uma carreira de sucesso, né? Então a importância de um jogador, e eu notava isso enquanto eu jogava profissionalmente. Eu não fui o melhor jogador de futsal do país, né? Como foi Falcão, que é um ídolo conhecido de todos. Mas eu sempre notei que eu tinha um diferencial, que no vestiário, que a gente chama, né? No vestiário não quer dizer dentro do vestiário, mas no grupo, eu tinha um perfil mais intelectual, pode ser assim. Eu pensava um pouco mais o jogo, eu criticava, eu questionava algumas decisões dos treinadores, sabe? Eu queria entender o porquê que a programação estava daquele jeito, né? Então isso é bom. Hoje os jogadores de futebol têm esse perfil, né? Eles já sabem o que eles querem, eles sabem o que eles têm que fazer, eles sabem a importância do seu posicionamento, da sua disciplina, o quanto isso reflete, né, na sua carreira, no seu sucesso. Pô, isso faz então a gente, né, no cerne da questão, que é o esporte para os jovens, né? A gente fica pensando assim, pô, o Mário Quintana tem uma estrutura de esporte gigantesca, que a gente vai falar na sequência. Mas pensando a nível nacional, né, para um país se desenvolver, para os jovens se desenvolverem, até essa questão do raciocínio, da mentalidade, do saber perder, que é algo importante, né, o esporte, então, fala um pouco do esporte para o crescimento dos jovens a nível nacional. O esporte tem esse poder, né, essa ferramenta poderosíssima de desenvolver a nossa criança fisicamente, cognitivamente, né, emocionalmente, né, ela consegue de maneira íntegra formar uma criança. Ela consegue ensinar, o esporte ensina valores, socializa aquela criança num ambiente, né? Então ali eu costumo dizer, tem até uma postagem minha que eu falo que dentro daquelas 4 linhas a gente age como a gente é fora. No final das contas, a gente é fora do jogo como a gente é naquelas 2 horas que duram um jogo.
Então ali a gente aprende valores, né? A gente aprende a ser mais saudável, né? A gente aprende a se socializar com outros, fazer amizades. Tudo isso o esporte incentiva e ajuda. E a gente pensa assim na Escola Mário Quintana. A coordenação de esporte tem um compromisso em mostrar o esporte de maneira íntegra ali, em ensinar valores, né? A gente vinha conversando em reuniões de cada vez mais nós deixarmos de apitar jogos, que é uma coisa difícil, né? As regras ainda, eles estão descobrindo as regras do jogo, mas como é importante eles saberem que o certo é o certo, o errado é o errado. A bola que saiu é do outro time, né? O gol que tu não fez não valeu. E para eles começam a confundir essa competição, né? Então a gente tem esse poder ali, nós temos ótimos profissionais ali na escola para a gente usar essa ferramenta com todos os poderes que o esporte tem para ajudar o pessoal do ensino, né, a formar bons alunos e principalmente cidadão do bem, né, de maneira saudável, com lazeres ativo. Então acho que esse é o nosso compromisso ali na coordenação de esportes ali do Mário Quintana. Olha, o que tu disse foi muito legal, porque o esporte tem muito disso. Culturalmente, a gente tá torcendo pro nosso time, a gente vê que foi pênalti e fala, não foi pênalti. Mas o caráter que vocês estão ensinando para as crianças, não, se tu fez pênalti, dá a mão pro rapaz, levanta e fala assim, não, foi pênalti mesmo, eu realmente errei aqui e tá tudo certo. Isso é caráter, né? Um grande defeito que a gente tem aqui no nosso país, né? A gente vê alguns jogos de futebol, a gente vê como se mistura, né, os sentimentos assim, e quantas vezes a gente age errado em troca de uma vitória, né? E, enfim, a gente ali na escola, a gente incentiva a competição. A competição é uma ferramenta poderosíssima para o crescimento deles, né? Mas saberem competir, saberem a importância de uma derrota. Olha os valores que o esporte pode ensinar para os nossos jovens, né? Saberem a importância, saber que a derrota é passageira, assim como a vitória também é passageira, né? Entender, aprender com a derrota, procurar saber o porquê perdeu. Então acho que nós estamos aí na Mário Quintana alcançando bons objetivos, temos excelentes equipes ali de todos os esportes que a gente se propõe a fazer, né? E usando sempre dessas ferramentas para ajudar na questão do ensino ali, para que nosso aluno se forme no ensino médio ou saia da escola em algum momento com esses valores bem definidos. O foco são os valores, né? Porque daí eu vou te perguntar algo, como um jogador profissional que você foi, né? Tem muita gente que sonha em ser jogador de futebol. O Brasil tem muito do jogador de futebol. Os norte-americanos lá vão NBA, etc. Mas nós somos muito futebol. Só que eu não tenho ideia da porcentagem, mas acredito que se o mínimo de pessoas que tentam jogar profissionalmente no futebol ou no futsal atingem esse objetivo, né? Então aí que vem a importância que tu disse, lutar, jogar, pensando no lazer, pensando, se der certo, ótimo, se quiser, ótimo, mas não abandonar o estudo, né? Eu sempre tive essa ideia, né? O número de jogadores é um pontinho muito pequeno dos jogadores que se profissionalizam e os profissionais que têm uma qualidade de vida financeira no futebol. É um número pequeníssimo, existe pesquisa disso. O resto são jogadores de clubes pequenos que têm dificuldade de se manter só com futebol, né? E outros nem chegam a se profissionalizar, né? Mas sim, eu, quando saí, como eu te falei, eu sempre tive essa ideia de conciliar com os estudos, tanto é que como estudei fisioterapia no primeiro momento e depois já comecei a estudar a minha educação física, que eu concluí no meu retorno aqui, que até não foi um retorno foi precoce. Eu voltei para Pelotas com 30 anos, porque já tinha ganho muito no futsal, não títulos. O futsal já tinha me dado muita coisa, muito aprendizado, muito conhecimento, conheci muitos lugares, conheci pessoas muito legais e achei que era o momento já de voltar, concluir os estudos e aí ficar assim já numa carreira que iria me dar uma estabilidade maior, que iria a carreira que eu seguiria pro resto da minha vida. Mas por essa razão, por eu nunca abandonar os estudos, e acho que isso deixou a minha carreira muito mais leve do que deveria ser. Porque a gente quando joga profissionalmente em altíssimo rendimento, é muita pressão, é muito treino. Não é saudável, de algumas maneiras, a pressão que a gente convive, um jogador de futebol, um jogador de futsal, a gente costuma dizer, né, mas tá ganhando para isso, ganha e ganha bem para isso. Mas não, os jogadores não é papo furado, eles abdicam de muita coisa, né, para aquele salário ali, né, e sofrem pressão
né, bastante, abdicam de viver uma vida familiar por muitas vezes, né? A maioria das vezes. Então eu consegui, juntamente com os estudos, deixar essa carreira de uma maneira mais leve, ao ponto de, com 30 anos, eu decidi voltar para Pelotas, que era o lugar que eu sempre me imaginei morando. Eu tinha essa preocupação, às vezes eu estava tão bem num clube e eu tinha uma pulguinha atrás da orelha perguntando: será que eu não estou me afastando de Pelotas? Será que eu não estou me afastando do meu pai e da minha mãe? Né? Eu não conseguia me desprender daqui. Pelotas sempre teve um imã comigo que sempre me trouxe de volta. E eu sou feliz porque eu tive uma carreira, né, uma carreira reconhecida. O pessoal brinca, tem foto, tem gols meus no Museu do Barcelona, né? Mas eu sempre soube que em algum momento que eu saberia qual seria, eu voltaria para minha casa e seguiria a minha vida aqui na cidade de Pelotas. É isso, a gente estava conversando nos bastidores rapidinho. Eu tive uma história de passar 10 anos em Curitiba também, que é visto uma cidade maravilhosa, tá? Mas Pelotas, eu sou apaixonado por Pelotas. Tem muitas pessoas que falam: mas Pelotas é isso. Cara, Pelotas tem tudo, temos uma praia, temos oportunidades, temos uma das melhores escolas do Brasil, né? Aqui onde ele é coordenador, Rafael é coordenador de esportes. Então a gente... Cara, tem o potencial gigantesco de Pelotas e às vezes a gente só reclama, né? É uma cidade gostosa, é muito boa. Aí tu volta para Pelotas, conclui a educação física e aí tu não joga mais profissionalmente ou ainda Eu jogo aqui em Pelotas, eu ainda tinha uma dívida de gratidão com a modalidade, digamos assim. E eu volto para Pelotas a fim de jogar em clubes aqui, ainda em condições, né? Jogar com a minha família, enfim, e ajudar projetos aqui para que Pelotas, que é um berço de futsal, nós temos aqui culturalmente, o futsal corre nas nossas veias aqui, a gente tem uma dificuldade financeira por estar geograficamente longe de onde acontece o futsal no Brasil. Nós temos uma dificuldade para que o futsal vingue aqui profissionalmente. Segui jogando aqui em projetos da cidade aqui, né? Mas aí já de uma maneira bem mais amadora, né? Não profissional como era antes. E aí comecei também a focar em outros projetos que eu levo paralelamente até hoje, além de ser coordenador de esportes do Mário Quintana. Quero te perguntar isso depois. Eu sou produtor de eventos, né? Eu produzo o maior evento do sul do Brasil, a gente chama assim, que é uma festa chamada Beijo Maldito, que esse ano vai levar... Esse ano eu vou a primeira vez lá, tia. Tava 10 anos fora, esse ano, mas tem mais de 10 anos, mas esse ano eu vou. Que vai levar 14 mil pessoas, a Associação Rural, né? É um evento que já dura aí 20 anos, até mais do que isso. Em outros anos nós fazíamos de outro formato, né? Tem um projeto musical também que se chama Samba do Rei, que também é reconhecido. O cara é cantor também, tia. Eu tô falando multidisciplinar aqui. Me descobri cantor depois de velho, né? Mas também são coisas que eu faço com muito prazer, são coisas que eu gosto, né? Que eu sempre estive por causa do futsal, que é um esporte ainda não desenvolvido no Brasil. Nós cruzávamos o Brasil e a Espanha de ônibus, de poucas vezes se viajava de avião, pelo custo de tu manter porque tu aproveitava uma viagem para fazer mais de um jogo, né? E eu sempre naquela época carregava meu Walkman, meu Discman, né? Que a gente agora que é essa geração que tem esse outro formato de música, tudo no celular, muito mais fácil. Tá tudo mais fácil. Eu carregava uma pasta de CDs e ia para atravessar o Brasil escutando de fone. Né, e só que eu não abria mão de escutar minha música na viagem, nunca fui de dormir em ônibus, né? E nem em avião, então sempre escutei minha música, escuto muita música até hoje, o que me aproximou para que eu tivesse esses dois projetos hoje, que estão indo muito bem, juntamente com a coordenação de esporte ali que a gente... Tá no DNA também dele, a música, desde gostar e depois tu te descobriu. Então, mas sempre cantou bem. Pá, no chuveiro ali saiu uma voz bonita. Ali sempre sai, ali fica bom, né? E a coordenação de esporte, até pulando assim nosso bate-papo, mas só para não passar, a gente falou aqui do nossa... Tudo que a gente cuida ali na escola, mas eu sou muito respaldado por grandes profissionais ali, né? Até não são muitos, mas eu trabalho com o Michel, que é um profissional que está há anos ali na escola, acho que quase 20 anos, né? Todo mundo conhece o Michel. Ele é o meu braço direito, braço esquerdo. A gente monta uma dupla muito legal ali. Então, muito do que acontece ali é da energia do Michel também, né? Sim, que é um cara que não poupa esforços para que tudo na escola aconteça, inclusive fora do setor dele, né? É um cara que está sempre disposto a ajudar todo mundo ali. Deixa, Rafael, eu quero falar bastante sobre a escola agora, mas antes eu quero fazer uma pergunta, assim, tia. Pode fazer. Esse ano eu não joguei lá, mas parece que tem o futsal dos pais lá, né, tia?
É meio covardia tu jogar, né? Eu ponho o Daniel também a jogar, aí não dá, né, cara? E na verdade, nós tínhamos na escola, antes de eu ser coordenador, o Fute Pais, né? Que era um campeonato para pais, né? Que com o tempo foi acabando, né? E, enfim, foi tudo. A gente vive em mudanças, assim, coisas que funcionavam, não funcionam mais. E aí, através da jornada, que é o que a gente organiza, a Jornada Quintana, um sucesso de 2025, a nossa jornada que teve como tema o cinema nacional. Agora eu não me lembro o número exato de jogos, eu podia ter trazido aqui, mas foram centenas e centenas de jogos, além da nossa rústica, do nosso desfile. Movimenta muito. Nós inventamos o desafio dos pais, em que os pais que tivessem filhos da cor ou laranja ou azul iam se enfrentar, pais e mães, no vôlei feminino e no futsal masculino. Então tivemos o nosso ginásio 2, o nosso bigão lotado, com pais jogando, foi um sucesso. A meta e o nosso objetivo para 2026 é aumentar esse desafio, para que não seja duas equipes só, que a gente consiga fazer mais equipes. Campeonatinho já. Mas sim, a disputa foi acirrada, porque tudo que envolve jornada, a gente sabe que aflora e potencializa ali dentro da escola, a competição fica à flor da pele, né? E os pais se engajam muito em prol dos seus filhos. Então foi um sucesso ali. Eu não pude jogar, minha filha, ela era de uma equipe, né? Da equipe laranja esse ano. Mas eu não pude jogar, primeiro que eu tinha feito uma cirurgia de ombro e eu não quis tomar partido. Ali, né? Facilitou a fazer, mas já põe um profissional lá, jogar com os pais, nós com mal do joelho, tudo perna de pau, né? Mas as duas equipes estavam muito boas ali, estavam muito boas as duas equipes. E eu não tenho dúvida que esse ano as equipes, o ano passado, esse ano, em 2025, já teve treinos, os pais treinaram. Eu tenho certeza que em 2026 a preparação vai ser, a expectativa vai aumentar e a preparação vai ser ainda maior. Vocês vão estar assistindo esse podcast em 2026. Então, esse ano. Só que isso aqui é história atual para 27, 28, cada vez vai ter mais. Rafael, deixa eu te perguntar assim, agora voltado bem para a escola Mário Quintana. Como é que é o esporte na escola? Começa desde cedo? Quais são as modalidades que tem lá? A gente tem o nosso público, né? A nossa clientela, nossos alunos, né? Nossos queridos alunos são muito atléticos, muito. A procura por vivências é enorme, o que nos deixa muito feliz, que é um termômetro que a gente tem das vivências que a gente inventa, que a gente segue fazendo, que já vinham de anos anteriores, né? É um público que busca muito esporte. Além de esporte, de vivências esportivas, nós temos a nossa vivência de mod design, desenho, que mais? Xadrez, que é um esporte também. Mas enfim, existem inúmeros esportes ali disponíveis para os nossos alunos, todos com muita procura, né? Para atender o maior número de perfil de alunos, que a gente sabe que é bem variável. Temos a computação criativa, né? A robótica, e todas têm turmas cheias, né? E a gente, pensando nessa atualidade que a gente tem, a dificuldade que a gente vê dos nossos jovens também, que é aquela primeira fase, nosso primeiro contato, meu, teu, com o esporte, foi brincando na rua, foi correndo atrás de ônibus, foi pulando em árvore, né? Foi saltando poça d'água para pegar bolinha. Era essa os nossos esportes quando nós éramos ali 6, 8 anos, né? A civilização mudou, as pessoas mudaram, o modo de viver mudou devido à internet, devido à segurança, né? Nós tivemos que nos adaptar, porém ficou essa falta, né, de movimento nas nossas crianças. E é isso que a gente supre ali na escola, com vivências que dê o maior número de possibilidades de movimento para essas crianças. Nós temos uma vivência, por exemplo, que é sucesso ali para alunos novinhos de 7, 8 anos, não vou me lembrar exatamente agora, que é a iniciação esportiva, que eles têm o primeiro contato com técnicas de esportes variados de maneira bem lúdica, até brincando. Para entender qual é a habilidade ou a afinidade que eles têm. Já preparando, né, para que eles tenham essa aptidão, que eles tenham esse interesse por esportes ali, e até venham a servir a escola com as nossas equipes, alimentar nossas equipes, mas para que eles brinquem com bola, mudem de direção, saltem, façam essa quantidade de movimentos que nós fazíamos em anos anteriores na rua, né? Então, essa é a nossa ideia. Além das nossas vivências coletivas de esporte, ter essas vivências de movimento, né? As nossas ginásticas, as nossas iniciações, né? Para que nosso aluno tenha esse contato já
bem novinho, né, com o esporte e com as brincadeiras. E depois de uma certa idade, eles inclusive participam de campeonatos aqui na cidade ou até estaduais, né? Isso, nós temos essa característica no Mário Quintana, ótimas equipes. Somos reconhecidos, nosso futsal, nosso basquete, né? O professor Ari faz um grande trabalho. Então a gente tem nossas equipes que agora em 2026, na primeira semana de aula, a gente já vai começar treinando, porque a ideia é que de 2026 é um ano repleto de jogos, né, de enfrentamentos, de competição, e que a escola seja representada em todos os esportes que a gente tem condições de oferecer. Masculino e feminino, vôlei, basquete, futsal, tênis de mesa. Temos excelentes jogadores de tênis de mesa lá na escola. Então vai ser um ano cheio de jogos, né? Nós estaremos representando a escola a nível municipal, estadual, né? E para isso nós vamos estar ali fazendo nossos treinos ali já com um pouquinho mais de exigência técnica, tática, né? Perfeito. Rafael, tu toca num ponto extremamente importante, que é a saúde mental, né? A gente, em pouco tempo, aí vamos botar nos anos 90, a infância era outra. Hoje a infância, ela é repleta na questão de segurança que a gente vive. Não, hoje não dá para sair na rua como a gente saía nos anos 90. A internet, a televisão, todas essas facilidades fazem com que o jovem muitas vezes cresça com pouco contato no esporte. Então incentivar, porque o nosso corpo, ele evoluiu, ele foi moldado no esporte, cara. Se a gente não mexe o nosso corpo, começa a dor. E mesmo os jovens, cara. A gente pensa, dor nas costas. Não, isso aí às vezes tem jovem com 15 anos que já tem dores por não praticar esporte, ou até fazer de forma errada. Por isso que é importante, e é um projeto muito bom na Escola Mário Quintana, ter o esporte presente na vida dos alunos. Inclusive, isso aumenta o rendimento nos vestibulares, nos estudos, né? Porque no momento que tu joga, faz um esportezinho, a gente libera ali uma dopamina, vários hormônios que fazem a gente dormir melhor, né? E é uma via de duas mãos também. Eu costumo dizer que o bom aluno, aquele aluno inteligente, ele também se destaca nas quadras, né? Por aquela razão que a gente falou. São alunos que têm a condição de um momento de estresse resolver o problema. Que é a tônica de um jogo, se tu for pensar, é justamente isso. É aquele estresse que causa um jogo, de tu ter que sair de uma situação complicada, mas tu consegue pensar e raciocinar qual é o melhor caminho para que tu consiga executar a tua técnica, né? Então é dos dois lados. O nosso bom aluno, ele é um bom jogador de esportes, né? Ele pratica bem os esportes, e em contrapartida também o esporte ajuda ele ali na sala de aula a ter um bom rendimento. Fantástico. Rafael, nosso papo tá muito bom, mas nosso tempo já tá assim no limite. Então eu quero primeiro te parabenizar pelo excelente projeto que tu e toda a equipe de esporte, educação física na Escola Mário Quintana fazem, tá? Parabenizar pela tua história, um exemplo aí de profissional, de jogador, de pessoa, ser um cara muito bacana de conversar. E para você se despedir, deixa aquele recado agora para os nossos alunos, pode falar para a câmera, para os pais dos alunos, falar sobre... pela tua experiência, que são poucas pessoas que têm essa experiência para nos contar, assim, do esporte na vida, né? Enfim, aí é livre, fala o que tu quiser para eles aí. Eu costumo dizer que o esporte, o vestiário principalmente, a minha vivência esportiva moldou meu caráter, fez o Rafael que é hoje. Existe um vestiário ali na coordenação de esporte, que eu digo vestiário ali, no modo que a gente faz essa gestão das pessoas, motiva, né, cobra, mas tenta formar uma equipe forte, uma equipe unida, né, para que a gente ofereça aos nossos alunos ali, né, um ambiente cada vez melhor, um ambiente cada vez mais saudável, que eles despertem cada vez mais por esse gosto de praticar esporte, de ter um lazer ativo, e que saibam a importância disso na vida deles, como tu comentou, a importância deles se movimentarem. Nosso corpo foi feito para se movimentar, né? E ali nós vamos proporcionar cada vez mais jogos, desafios, competições, para que eles ganhem, para que eles percam, para que eles empatem, para que eles saibam que um dia eles vão... Nós temos um jogo fácil de ganhar e percam, para que eles achem que aquele jogo impossível de ganhar, eles inacreditavelmente eles entraram organizado e ganharam. E nada mais é do que a nossa vida. O esporte, ele é a nossa vida. Então a gente quer mostrar para os nossos alunos que o esporte prepara de maneira ampla eles para a vida. Tudo que os desafios que eles vão encontrar, né, na sua determinada profissão,
nós estamos preparando eles de maneira saudável ali nas nossas educações físicas, né? Nas nossas equipes e nas nossas vivências. Perfeito, eu falo que a Escola Mário Quintana, ela tem essa pegada de não somente pensar no aluno, conteúdo, não, é pensar para a vida, né? Então eu sinto ali uma grande família, né? O esporte faz parte disso. A gente vê eles pequenininho ali, a gente participa de toda... Eu me lembro das gurias que estão se formando aqui no terceirão, foram minhas alunas com 11 anos de futsal, né? Eu vi elas crescerem, eu vi elas terem medo de entrar numa quadra, de me pedir ajuda, sabe? E aí tu vê elas passando num vestibular para medicina, seguras, né? A gente sente que o esporte teve a sua importância ali nessa criança. Fantástico. Obrigado, Rafael. Esse foi mais um episódio do Conexão MQ. Se você não é inscrito nos nossos canais, se inscreva. Se quiser conhecer as redes sociais, Rafael, qual é a tua rede social para o pessoal te conhecer lá? @RafaAlmeida9. Eu conheça lá, siga a Mário Quintana no Instagram, aqui no YouTube, em todas as redes. Estamos juntos e até a próxima. Tchau, tchau.